na IFA esse ano tinham mais de 3.700 entre franqueados, franqueadores e fornecedores. Mas uma das coisas que mais chamou atenção foi o tema engajamento e relacionamento, porque normalmente as franqueadoras americanas estavam muito mais preocupadas com processos, padrão, e hoje elas estão preocupadas com o engajamento, né? O engajamento é um tema assim do momento, e o engajamento, na verdade, ele pressupõe melhorar o relacionamento com os franqueados. À medida que eu melhoro a minha comunicação, meu relacionamento com os franqueados, eu consigo melhorar o meu engajamento. E o engajamento, com certeza, traz a melhores resultados, a objetivos comuns e tudo isso. Então, a primeira dica muito importante é criar uma relação de confiança entre o franqueador e o franqueado. À medida que você gera uma relação de confiança e transparência para onde a rede está indo, quais são os próprios problemas que o franqueado tem e como solucioná-los. Então, sempre colocar isso de uma forma transparente com o franqueado. É a primeira coisa para criar um relacionamento e engajamento. Quanto mais transparência, menor. À medida que você tem essa confiança, você pode começar a trabalhar em grupos, em comitês, em conselhos, não importa o formato, mas que você tenha um espaço para se dividir opiniões, conversar, trocar ideias, né? Os comitês hoje estão muito latentes no americano. E muitas vezes ele coloca pessoas de vários departamentos para conversar com os franqueados sobre temas específicos. Então, o que melhora também a relação com o franqueado. Além dos comitês, eles também colocam franqueados como mentores. Então, os melhores franqueados em certos temas, eles são escolhidos para mentorar um grupo de franqueados. Então, isso é uma coisa super interessante, super legal, porque é o franqueado falando para o franqueado. Então a gente consegue aí ter um alto desempenho através de melhores franqueados passando as melhores práticas da rede ou da sua melhor prática que teve resultado para os próprios franqueados. Então acho que esse é um dos pontos mais interessantes e de quebra de paradigma aí no franchise, né? Os próprios franqueados liderando grupos de franqueados de uma forma, através de uma mentoria. Consultoria de campo está sendo levado muito mais para um nível de atender os diversos estágios do franqueado. Então tem franqueados que tem uma loja, tem franqueados que tem 5 lojas, tem franqueado que tem uma rede. Existem fundos de investimento ou empresas grandes que têm 100 lojas, 200 lojas e o franqueado, o negócio franqueado muitas vezes é maior que muitos franqueadores. Então você não pode atender um franqueado que tem uma loja do mesmo jeito que se atende um franqueado com 50 lojas ou com 100 lojas. Então, cada vez mais é direcionar um atendimento diferenciado para os diversos estágios. O franqueado com uma loja tem uma necessidade muito diferente de um franqueado que tem 100 lojas. Então, a ideia é prover para cada tipo de franqueado um atendimento diferenciado de acordo com o estágio de maturidade, ou de tempo, ou de quantidade de lojas. O segundo ponto é, cada vez mais, usar o consultor de campo ou ele ser um coaching para o franqueado, né? Cada vez mais ajudá-lo a trazer resultados para o ponto de venda. E separando muitas vezes por especialidade. Então, um consultor de operação, ele vai cuidar lá do dia a dia da operação, junto com o franqueado, para aumentar vendas, para melhorar os processos de operação. Enquanto isso, eu tenho um consultor que pode trabalhar remotamente, tratando dos aspectos de gestão, de acompanhar um DRE, de acompanhar uma gestão de estoques, acompanhar algumas coisas que dá para fazer à distância e que um perfil de um consultor de campo que é comercial, muitas vezes não é o mesmo perfil de um consultor que precisa trabalhar a parte financeira. Então, a consultoria por especialistas mostra-se muito mais eficiente. Então, cada vez mais
adequando a tecnologia para que se possa fazer visitas remotas e trabalhar mais os aspectos de gestão e deixando as visitas presenciais para aspectos operacionais e de vendas, para melhorar os resultados da operação. Então isso também é algo que voltou, porque antigamente se falava muito sobre o especialista e hoje voltou-se muito forte ao especialista. Por quê? Porque cada vez mais está querendo que o consultor traga resultados eficientes para o ponto de venda. Uma das coisas, acho que mais importante que eu percebi foi quando for colocar um franqueado para dentro da sua rede, trazer um franqueado para compartilhar as coisas na sua rede, pensar primeiro na missão, na visão e nos valores e na cultura. Eles têm que estar alinhados do franqueado, em termos de vista do franqueado e do franqueador. Quanto mais esses valores estarem alinhados, melhor vai ser a comunicação e vai ser o engajamento com a rede. Então, não adianta nada você trazer franqueados que têm um alto poder de investimento, que vão abrir várias unidades, mas se ele não tem nada a ver com a sua visão, com a sua cultura, com os seus valores. Essa é uma das coisas mais importantes que eu percebi falando-se de engajamento e falando-se de perfil de franqueado, né? Então, avaliar muito as competências emocionais, as competências desses franqueados para ver se estão alinhadas às competências organizacionais e com a missão, visão e valores.